Olá meus amigos, eu me chamo Júnior Ferreira, falo daqui da cidade de Arco Verde, Pernambuco. E eu vim aqui contar para vocês como foi a minha primeira incorporação, e foi no Espiritismo. Então, como sabemos, o Espiritismo surgiu na França, por volta do ano de 1857, quando foi fundado por Allan Kardec. Então, no centro em que eu frequentava, nas terças-feiras, tinha a reunião mediúnica, a qual eu ainda não participava na época. Na quarta-feira tinha a reunião pública. E na sexta-feira, a presidente do centro costumava fazer tipo um desenvolvimento. Então, numa certa sexta-feira, antes de começar a reunião, como de costume, eu ficava por ali pela biblioteca, lendo algum livro. E do nada me deu uma vontade de chorar. Eu não sabia por que estava com aquela vontade de chorar. Mas enfim, eu relevei, deixei para lá, continuei a ler alguns livros. A presidente chamou todos para ficar ao redor da mesa. Para cada um ela colocou uma folha em branco, uma caneta, porque se alguém ali tivesse uma mediunidade de psicografia, começava a desenvolver ali mesmo, né? O que não foi o meu caso. Então ela fez uma leitura do Evangelho, em seguida um pequeno comentário e deu início à reunião. Quando ela deu início à reunião, aquela vontade de chorar que eu estava, ela começou a aumentar. Começou a aumentar, ela viu o que estava acontecendo, se levantou da cadeira, veio por trás de mim, fez uma prece. E aí eu comecei a chorar descontroladamente. Era um choro que eu não tinha controle sobre ele. Ela começou a fazer umas perguntas a mim, e eu respondi as perguntas, e aí começou aquela confusão na minha mente, é eu ou espírito? Porém, quando eu respondi as perguntas que ela me fazia, eu via claramente que a minha voz não era a minha. Era uma voz totalmente diferente da minha. E a essas alturas eu me encontrava em um estado, era como que eu estivesse ali e ao mesmo tempo não estivesse ali. Foi como me senti nesse momento. Então ela pediu à espiritualidade que encaminhasse aquele espírito aos planos espirituais. Daí foi quando eu desincorporei. Quando eu desincorporei, que eu abri o olho, foi como eu tivesse me acordado de um sonho. Tem aquele sonho perturbador, aquele sonho agoniado que você tem, que quando você se acorda, que abre o olho, você olha para um lado, olha para outro e diz assim, ufa, foi somente um sonho. Essa foi a minha sensação quando eu desincorporei. Porém, também, quando eu desincorporei, os meus braços e as minhas mãos estavam dormentes. Estavam tão dormentes que eu não conseguia mover sequer um dedo da minha mão. Mas enfim, aplicaram um passe em mim, e aí os movimentos das minhas mãos foram voltando, aos poucos, até quando eu consegui movimentar normalmente meus dedos e minhas mãos e meus braços. Enfim, essa foi a minha experiência com a minha primeira incorporação que eu tive, e foi no Espiritismo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, um abração para vocês muito grande, beijão. Fiquem com Deus. Obrigado mesmo.